Olá, eu sou Gabriel Neto Araújo, biólogo formado pela Universidade Federal de Viçosa. Vim aqui apresentar esse trabalho que é uma avaliação da atividade antibacteriana e anti-inflamatória de extratos de folhas de Banisteriopsis cape. Esse estudo foi realizado por mim, junto com a Gislaine Aparecida Purgato, sob a orientação da professora Marisa Alves Nogueira Dias e com a orientação da professora Anésia Aparecida dos Santos. Esse trabalho foi realizado no Laboratório de Bioquímica e Química de Produtos Naturais da UFV, o Bionat. Bom, Banisteriopsis cape é esse cipó apresentado aqui acima, tá? Ele recebe o nome comum jagube e é tradicionalmente utilizado no feitio da ayahuasca, tá? É uma bebida indígena, psicotrópica, que também recebe o nome de daime, dentro da religião do Santo Daime. Bom, o jagube, ele é um cipó já estudado por suas atividades antidepressivas, antibacterianas, de neurogênese, entre outras atividades também. Tá? E acredita-se que essas atividades estejam associadas principalmente à presença dessas moléculas aqui, armina, armalina e tetrahidroarmina, que são do grupo das beta-carbolinas, ok? Bom, é um cipó que ele apresenta bastante variação morfológica dentro da espécie, ou seja, dentro da espécie Banisteriopsis cape, a gente encontra, por exemplo, a variedade Calpuri, aqui à direita, com esses nós bem evidentes, e a variedade tucunacá, que já não tem esses nós tão evidentes, tá? Apresentada aqui à esquerda. E entre outras variedades também. Bom, nosso estudo objetivou a obtenção de extratos polares e apolares para cada uma das variedades, tá? Polar e apolar para tucunacá, polar e apolar para calpuri, ok? 4 extratos no total. Então, avaliamos esses extratos, tá, em culturas de bactérias e também avaliamos a atividade anti-inflamatória in vitro. Bom, então nós começamos coletando as folhas, tá, secando elas numa estufa de ventilação, aproximadamente 40 graus Celsius, trituramos elas e passamos, então, o solvente no percolador. O percolador é esse aparato aqui, ó. Aqui é o extrato já saindo, tá? Aqui nós forramos com algodão e colocamos as folhas trituradas em cima. Então passamos o solvente por elas e aí ele sai ali embaixo. Só que aí esse extrato ele já sai muito diluído, né? Porque tem muito solvente. Então nós repassamos esse solvente, a gente recupera o solvente a partir do rotoevaporador, tá? Aqui embaixo, ó. Aqui é o extrato passando embaixo, tá? Ele é evaporado, aqui é uma água quente, evapora ele. No que ele evapora, ele encontra aqui, então, a água fria e condensa. Ou seja, nós recuperamos o solvente e o extrato fica mais concentrado aqui. Então, nós deixamos ele secando depois. É basicamente isso. Para o extrato polar, nós usamos o solvente etanol e para o extrato apolar, nós usamos o solvente éter de petróleo. Para avaliação da atividade antibacteriana, nós usamos 4 cepas bacterianas, tá? S. aureus, S. entérica, C. freund e E. coli. Todas padronizadas na concentração 1,6 × 10 a sexta UFC por ml, ok? Utilizamos aquelas placas de 96 poços, tá? Uma placa para cada bactéria, para cada cepa. Usamos como controle positivo o antibiótico, como controle negativo DMSO e como controle do meio apenas o meio de cultura. Tá? Colocamos o extrato na linha A e fizemos a diluição seriada até a linha G, de forma que a linha seguinte ficava sempre com a metade da concentração da linha anterior. Bom, nós revelamos então essa placa, tá? Após um dia de descanso, revelamos com resazurina e o que encontramos foi o seguinte, aqui é um exemplo de uma placa, tá? Como ela fica, mais ou menos, e o que nós encontramos foi o seguinte, os extratos apolares, nenhum deles apresentou atividade antibacteriana. Já os extratos polares, olha só, da variedade tucunacá, apresentou efeito positivo, tá? Em diferentes concentrações para cada uma das bactérias. E o de calpuri polar só teve efeito contra C. freund.
ok? Nas concentrações testadas. Bom, para a avaliação então da atividade anti-inflamatória, nós avaliamos a capacidade de inibir a desnaturação de proteínas, tá? A metodologia empregada por Vincent em 2018. Então, nós fizemos uma solução estoque com 10% de DMSO, solvendo cada um dos extratos, tá? Em diferentes concentrações. Submetemos, então, a uma temperatura controlada em duas fases. Os primeiros 20 minutos a 20 graus Celsius e os 10 minutos seguintes a 72 graus Celsius. Utilizamos como controle negativo uma solução salina 0,89%, e como controle positivo o diclofenaco. Submetemos então a uma leitura do espectrofotômetro a 660 nanômetros. Bom, não encontramos então atividade anti-inflamatória in vitro, tá, nesses extratos. A gente pode perceber aqui nesse gráfico da taxa de inibição da desnaturação das proteínas, que todos os extratos eles ficaram aqui na linha do zero mesmo, não inibiram a desnaturação, enquanto o controle de diclofenaco teve efeito aqui positivo. Então, é bem diferente, né, um do outro, dá para ver claramente. Bom, concluímos então que o extrato de folhas de Banisteriopsis capi ele apresenta sim atividade antibacteriana e que essa atividade está relacionada predominantemente a moléculas polares, ok? O que faz sentido. Se a gente for pensar, faz um chá, né, para pegar aquela propriedade, né, no caso aí da ayahuasca, do santo daime, faz sentido. Né, moléculas polares se ligam facilmente na água. Percebemos também que essas variações morfológicas do cipó, elas podem sim estar relacionadas com as diferenças nos metabólitos secundários, tá, nas propriedades medicinais, e por isso é importante a gente estudar essas variedades, conhecer melhor a fisiologia e a ecologia dessas plantas. Bom, estudos em vivo também são recomendados para ver se acontece mesmo, né, igual acontece no in vitro, ou se tem alguma diferença. E também é importante que esses estudos eles sigam sempre aliados à conservação, né, tanto da espécie quanto dos biomas dos quais ela é nativa. Esse tipo é uma planta da Amazônia, a gente sabe que a gente está passando por situações bem complicadas de destruição dos biomas. E é importante, então, a gente estudar isso, porque talvez essa planta sirva até de espécie guarda-chuva, né? Para poder ajudar na conservação de outras espécies também. Bom, é isso que eu tinha para hoje, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Qualquer comentário que vocês tiverem, eu estou à disposição. Meu e-mail é esse, gabriel.n.araújo@ufv.br. Muito obrigado, um bom congresso a todos.